Ô, Paulo, mas é que tem um problema, né? Eu estava assistindo um documentário ontem, eu estava te mandar depois, sobre as guerras que os Estados Unidos fez, mundo afora, pressionado pelos grandes bancos americanos, né? E assim, o que você nota, né? O controle que essa turma tem da economia é muito grande e o vício no dinheiro fácil, você não vai conseguir terminar da noite pro dia. Não. É um processo isso é muito importante, é um processo de recomposição que vai durar anos, porque foram décadas de descuido. Começou lá com a crise da dívida externa, depois veio o Collor, veio Fernando Henrique, no nosso caso, né? O governo Lula 1 e 2 foi menos industrializante do que poderia ter sido, a Dilma meteu os pés pelas mãos, acabou caindo, aí veio o Temer, neoliberal, e veio o bolsonarismo, né? Que é antinacional em geral, né? E anti-indústria em particular, acredito, né? Os internautas acompanham muito os seus debates, seu público é muito bem qualificado, eu noto, sabe, comandante, pelos comentários que mandam nas minhas lives, que é um público qualificado, né? E realmente você tem uma situação muito grave. Eu queria voltar a um ponto anterior da sua fala, foi o seguinte, o ponto é a mente das pessoas está colonizada. A maneira de pensar é colonial, não é independente realmente, né? Tem aquele filósofo alemão chamado Feuerbach que dizia: o homem é o que come. Correto, mas também o homem também é o que pensa. Ele se torna o que ele pensa que é. Se você pensa que é pequeno, você fica pequeno a vida inteira. Para crescer e se afirmar, você tem que pensar grande. Eu não vejo no Brasil um número suficiente de pessoas pensando grande. Eu olho para Brasília, para o governo Lula, eu não vejo isso. Eu vejo o governo pensando pequeno. Em geral, eu não quero fazer uma generalização injusta, mas muita gente acuada. Agora, quando o Trump aplicou a tarifa de 25% sobre aço e alumínio, eu li por aí que dentro do governo prevalece o ponto de vista de que nós temos que ser cautelosos, que o momento requer cautela e pragmatismo. Vai passear, né? Porque, olha, eu acho que o Itamaraty deveria proibir o uso da palavra cautela. Por quê? Porque cautela é a solução para tudo. Pergunta a um diplomata o que fazer, temos que agir com cautela. Pergunta a outro diplomata, temos que agir com cautela. É um vício profissional. É um vício profissional da diplomacia subordinada que existe ainda no Brasil, entende? Não podemos ficar nessa toada, porque o mundo, como eu volto a dizer, fica muito perigoso. Ficou muito perigoso, mais do que já era. Então não podemos aí, por exemplo, permitir que ações unilaterais dos Estados Unidos provoquem um dano irreversível ao setor siderúrgico brasileiro, que é fundamental para a economia, para a segurança nacional. Então, tudo bem que a tarifa não entrou em vigor, o aumento não entrou em vigor, vai demorar algum tempo, algumas semanas, ao que parece. Então pode-se tentar um diálogo para ver o que é possível alcançar, mas quando os americanos baixarem essa tarifa, o Brasil não pode ficar de cabeça baixa, pedindo cautela. Não vai, não pode até acontecer, porque o governo tem se demonstrado mais fraco do que a gente gostaria, do que eu gostaria, mas é um desastre. Veja a China. A China sabe o que tem que fazer, né? Retaliou, aplicou tarifas retaliatórias, né? O Canadá e o México conseguiram se safar, né? Agora os outros países atingidos pela tarifa de 25% sobre aço e sobre alumínio estão se organizando para retaliar. É ridículo o que disse a presidente da OMC. Ela disse: eu recomendo pegar no telefone e conversar com Trump. Olha o grotesco do mundo. A OMC, o que o Trump fez, uma violação flagrante, no meu entender, das regras da OMC. A diretora-gerente da OMC, a presidente, não consegue nem recomendar que os países recorram a ela, a OMC. Porque a OMC está desmontada na sua efetividade por ação dos governos americanos, não do Trump, dos governos anteriores já. Então, a figura triste dessa presidente da OMC
é dizer, por favor, peguem o telefone e liguem para o Trump, é o que eu aconselho. Fraco, né? Fraco. É claro que países que se respeitam não vão seguir esse conselho. Ninguém se fecha ao diálogo, mas não adianta chegar no diálogo de engatinhando, pedindo clemência. Pelo amor de Deus, não é possível essa mentalidade. Está indo longe demais. Longe demais. E eu vejo o governo Lula contaminado por isso. Apesar das proclamações. O que adianta reunir todo mundo para comemorar um ano da nova indústria Brasil e não defender a siderurgia nacional? Se confirmar a aplicação de tarifas ilegais à luz da ordem internacional? Pode ser que os americanos consigam construir um argumento dizendo que não é ilegal, mas eles nem vão se dar o trabalho de fazer isso, porque eles não respeitam. Para eles tanto faz, né, Paulo? Para eles tanto faz. Passam por cima, né? Em todas as áreas, né? A lei é para os outros, não é para eles. Estão fazendo com o Tribunal Penal Internacional, estão sancionando o presidente do TPI. Quer dizer, a ordem internacional, esse discurso de ordem internacional baseado em regras acabou, né? Totalmente, totalmente. Ele sempre foi injusto, só não via quem não queria. Agora escancarou a desmoralização desse sistema de rede de internacional baseado em regras. Não existe mais isso. Ninguém mais acredita nisso. Nem os americanos. A vantagem do Trump em relação aos seus antecessores, do nosso ponto de vista, é que ele é tão assim, escancarado, tão desprovido de hipocrisia, que ele expõe o império americano à crítica. Ele vai isolar mais os Estados Unidos, ainda mais do que já estão. Eu tenho dito, comandante, ele herdou uma política externa ruim, desastrada do Biden, que abriu duas grandes frentes, China de um lado e Rússia do outro. Uniu a China e a Rússia, né? Em vez ele não conseguiu resolver essas duas frentes, né? China e Rússia, continua nelas, e abriu uma série de outras. Ameaçou tomar o canal do Panamá, ameaçou tomar a Groenlândia da Dinamarca, que é um país da União Europeia, ameaçou o Canadá, ameaçou os Estados Unidos, distribuiu tarifa para tudo quanto é lado, entende? Então, olha, modestamente eu digo isso porque quem sou eu para dizer o que é bom e o que não é para os Estados Unidos como império, né? Mas observando com experiência de longa data o que os americanos estão fazendo agora com Trump, isso não parece ser do interesse deles, não. Assim como não foi do interesse americano, no meu entender, o Biden comprar uma briga monumental com a Rússia e com a China ao mesmo tempo, entende? Porque eles não estão com essa bola toda, entende? Esse é que é o problema. Eles não estão mais no momento unipolar, como se dizia. Isso acabou. Então eles têm que ter realismo, dizer, eles querem atingir a China, tudo bem, mas não tentem atingir a Rússia, então. Querem atingir a Rússia, tudo bem, mas não tentem atingir a China. E foi o que o Nixon e o Kissinger fizeram, nós jogaram um contra o outro. Exatamente. O Nixon, tão difamado, ele era um presidente muito mais esclarecido do que um Biden, do que um George W. Bush, ou do que um Trump. Ele dizia textualmente, comandante, que o mundo era multipolar. E ele se comportou assim quando ele foi à China. Ele separou a China da União Soviética e contribuiu muito para fortalecer a posição americana ao fazer esse gesto de humildade, né? Então, olha, eu vou te dizer, os americanos estão indo por um caminho ruim, mas nós não podemos... Sabe o que é? Você falou em Kissinger. Eu lembro de uma frase do Kissinger, voltei a pensar nela, ele disse assim, é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas também é perigoso ser amigo. Sabe qual é a posição ideal em relação aos Estados Unidos? Distância. Que esqueçam da gente. Dizem os brasileiros idiotas que Brasil não está no radar dos Estados Unidos, nossa insignificância. Ainda bem, não queremos estar nesse radar. Porque sendo amigo, sendo inimigo, você sofre, né? Então, nós temos que reformar nossa maneira de pensar em geral, o Brasil e as nossas relações internacionais, econômicas também, né?